Vamos falar sobre as escolas sociológicas, mais precisamente sobre a Escola Sintética e Geográfica de Leprey, a Escola Geográfica e a Escola Biológica. Estamos dando continuidade ao nosso curso de Sociologia em Gotas e agora vamos entender como é que essas escolas se apresentam, quais suas características centrais. Nós já mostramos em vídeos anteriores que as escolas sociológicas elas foram a primeira forma de organização da sociologia. Podemos dizer, inclusive, que essas escolas não tinham ainda uma conotação profunda, científica, mas elas abrem caminho para chegar à sociologia como ciência. Aí você já percebe que a sociologia aí, nesse processo está em construção. Temos, inclusive, ainda interpretações, uma perspectiva filosófica, aquela questão de juízo de valor, tá? Então, nós vamos encontrar aí uma organização da sociologia que vai dar margem para o seu aprofundamento de uma sociologia como ciência. Sobre a Escola Sintética e Geográfica de Leprey, essa escola ela foi fundada por Frederico Leprey. Ela tem a característica da criação de um método considerado realmente científico de estudo e de análise de fenômenos sociais. Esse método corresponde ao método monográfico, que é aquele método onde você escolhe, por exemplo, um objeto, um grupo social, uma comunidade, alguma coisa desse tipo, e você vai buscar compreender as diversas formas de funcionamento desse grupo. Então, dá-se o nome de um método monográfico. Essa escola aí, veja que ela vai dando uma contribuição para a precisão na sociologia. Ela tomava a família como a unidade básica e elementar da vida social. E aí temos como principal teórico aí o Leprey. Já a escola geográfica, essa escola, ela pretende explicar a vida social por meio da influência dos fatores geográficos. Tentava sempre entender, olha, por exemplo, será que o comportamento desses grupos, desses indivíduos, tem a ver com a geografia, com a disposição geográfica, isso influencia na ação, na conduta dos indivíduos, na coletividade? Então era isso que esses teóricos eles faziam. Essa escola aí, ela tem como principais representantes esses relacionados ao Leprey. E aí vamos encontrar, por exemplo, teóricos como Buckley, Hetzel, o Vidal de Blanche, o Huntington, o Sample, entre outros teóricos. Aqui é só para você entender que essa escola ela já vai buscando um método preciso para mostrar como as coisas funcionam na sociedade. Claro que você não vai dizer que todos os fenômenos sociais eles são explicados pelo aspecto geográfico, mas é um caminho que você vai encontrar aí. A escola biológica ela tem suas subdivisões, considera o fenômeno social como uma variedade de fenômenos biológicos. Nós já falamos, inclusive, em teóricos como Spencer e o Augusto Comte. Esses dois teóricos eles deram grande contribuição para a formação da sociologia como ciência, tomando como base a biologia. Você vê que o Spencer ele vai considerar a sociedade como um grande organismo social, o Augusto Comte também vai se apoiar nessas ideias do Spencer. Então nós vamos ter teóricos que vão dar uma contribuição para a sociologia, que vão influenciando outros teóricos. Um dos grandes teóricos mais conhecidos, por exemplo, dessas escolas aí, elas vão influenciar teóricos como Durkheim. O Durkheim, quando vai fazer a sua análise social, sua morfologia social, ele se baseia também na sociedade como um organismo vivo. Mas lembrando que o Durkheim ele vai trazer mais elementos de maior sustentação para a formação da sociologia como ciência, quando ele elabora
o seu método funcionalista se baseia no positivismo, se baseia também na sociedade como organismo vivo, mas vai dando uma conotação mais precisa para a sociologia. E nós temos a escola biosocial, que ela considera, veja bem como é interessante, ela considera o fator demográfico como o mais importante ou o principal na explicação da sociedade. Um dos grandes teóricos conhecidos dessa escola aí chama-se o Malthus, que ele considerava que quanto mais a sociedade aumentasse a população, não é, mais teria dificuldade, inclusive, a sociedade. Ele relacionava a questão da sociedade com essa questão aí da demografia. Era uma tese que ele defendia. Então, segundo essa escola, a vida social se explica pelo acréscimo ou decréscimo do tamanho e densidade da população. Observe que você não vai considerar que todos os problemas sociais você estuda a partir da questão do tamanho da população. Mas, para o contexto da época aqui, aí você vai encontrar aí no século XIX e mais adiante também, você vai encontrar essa explicação que vai fazer um certo sentido, né? Mas observe que aí são incursões que os teóricos vão realizando no sentido de buscar um método que desse sustentação para a sociologia como ciência, né? Então, essa escola, como já foi dito, explica-se pelo acréscimo ou decréscimo do tamanho e densidade da população, para explicar a vida social. Nós temos como principais representantes aí o Malthus, o Adolf Coste, e em certa medida, olha só, em certa medida se coloca aqui o Dupré, o Carli, o Kowalewski, o Bourget e outros teóricos. Pois bem, então nós acabamos de falar sobre a escola sintética e geográfica de Lepre, a escola geográfica propriamente dita, a escola biológica que vai fazer a relação dos fenômenos sociais com a biologia e a escola biosocial, que a diferença dessa escola para a escola biológica vai ser a questão demográfica, ok? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a escola psicológica com Gabriel Tardi, que vai oferecer uma importante influência para a análise sociológica, mas que aí inclusive vai se ter debates, principalmente com o Durkheim, porque o Durkheim vai mostrar que, olha, se todos os fenômenos for analisados, né, se eles forem analisados a partir da perspectiva da psicologia, se todos os fenômenos sociais for limitados aos fenômenos psicológicos, então não se tem uma sociologia, se tem aí uma psicologia. Mas o Gabriel Tardi, a sua contribuição vai ser importante para entender a relação entre psicologia e sociologia, ok? É isso aí, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades e também comente, compartilhe e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais. Até mais.